Um dia bastante negativo para a soja lá em Chicago, quedas de 13, 14 pontos nos principais vencimentos. O mercado que, de novo, se distanciou ali daquele patamar dos $9 por bushel. A gente quer entender a motivação e principalmente se isso vai se tornar uma nova tendência para os preços. Quem analisa o mercado hoje para a gente é Eduardo Vanin, direto lá de Curitiba, direto da Agriinvest. Bem-vindo, meu caro, muito obrigado, viu, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender essa movimentação negativa hoje em Chicago. Começou a partir das informações que as lavouras americanas estão em boas condições, certo, Eduardo? Mas tem mais coisa, tem mais informação aí que ajuda a pressionar de forma tão significativa os preços hoje lá em Chicago? Bom, o momento mostra para nós que temos então uma boa oferta americana, uma safra potencialmente cheia. Os dados das lavouras têm se mostrado muito bons e justificam, sem dúvida nenhuma, uma revisão para cima na produtividade americana. Então, a produtividade das lavouras americanas de soja, nesse relatório já da semana que vem, dia 12, de oferta e demanda, devem vir, então, com uma revisão para cima na produtividade. Isso por conta desse bom clima até agora, tem sido mais quente, mas também acompanhado de chuva, e as previsões para o mês de agosto são também boas. Então, o mercado já está considerando uma safra cheia. Mas está consolidada essa safra ou ainda tem risco, Eduardo? Não, claro que não está consolidada, mas a gente tem que olhar um pouco como é que a coisa funciona. Normalmente, quando temos um mês de julho complicado por excesso de chuva ou por falta de chuva, esse ano poderia ter sido um ano assim, com falta de chuva, porque a temperatura foi alta, e se fosse acompanhado então com falta de chuva, então nós teríamos uma entrada para o mês de agosto com uma necessidade de repor essa água. Mas como o mês de julho já veio com bom colchão de chuvas, mesmo com temperaturas altas, então, de certa forma, as condições já dizem para o mercado de que há um risco menor para o mês de agosto. Mas, mesmo para o mês de agosto, se a gente olhar as previsões mais estendidas para 4 semanas, nós vemos que o mês de agosto também vai ser bom. Teremos até uma queda de temperatura, segundo o modelo europeu, acompanhadas de chuvas, pelo menos no meio oeste, dentro da normalidade. Então o mês de agosto vai ser bom também. Daí, dentro desse cenário, o que a gente tem em termos de número aí para a safra americana, então? Bom, nós acreditamos agora, nesse relatório da semana que vem, uma revisão para cima de pelo menos um bushel por acre, ou até um pouco mais que isso, na estimativa do USDA. O USDA, lembrando, ele está usando ainda de produtividade o número que ele trouxe lá do fórum, realizado em fevereiro, 49,8 bushels por acre, que é um pouquinho, 1% acima da linha de tendência para a produtividade. Normalmente, quando nós temos uma condição boa e excelente, nesse momento, em agosto, acima de 65%, e hoje está em 73%, então, normalmente, quando isso acontece, nós temos o potencial acima dessa linha de tendência de pelo menos de 5 a 7% acima em termos de produtividade, pelo número maior de vagens e pelo peso maior de grãos. Então, isso nos diz que a produtividade, talvez nesse relatório, venha um bushel acima. Mas, se continuar assim, nos próximos relatórios, setembro, outubro, podemos ver revisões ainda mais para cima. Mas para esse relatório, eu diria que podemos ver uma produção americana em 115 milhões de toneladas. 2,5 milhões a mais do que o USDA vem projetando até então. Isso mesmo. Que já é um volume importante e que você deixou aberta aí a possibilidade de incrementar, inclusive, né? Se agosto vier de acordo com o clima, certo? Sim, para os relatórios de setembro e outubro, podem sim. E aí a gente tem que lembrar também que provavelmente vai ter uma nova revisão para cima no estoque inicial, para essa temporada que começa agora. Porque nem tudo vai ser embarcado do que aquilo que foi projetado. Então temos ainda, os Estados Unidos tem 7 milhões, um pouquinho mais que isso aí, para embarcar, já vendido, mas não embarcado. Parte disso pode ser cancelado, mas provavelmente pode ser rolado. Então aí essa rolagem traz um estoque de passagem também possivelmente maior. Então a oferta total americana para a safra 2021 tende a ser maior do que os números do relatório anterior.
Bom, e o mercado está de olho nisso, obviamente, tanto que fez uma movimentação negativa hoje. Mas, além desse fundamento, tem também uma semana que ainda não se mostrou demandada pelos chineses, né, Eduardo? Sim, o clima americano não é novidade, os fundos estão comprados na soja, semana passada estavam comprados em mais de 70 mil contratos, essa semana caiu um pouquinho para 60 mil contratos, e é claro, os fundos sabem que o clima americano está muito bom. O ponto é que vinha sendo acompanhada de uma grande demanda, e aí a gente já viu a safra americana, vendas antecipadas cresceu rapidamente, milho e soja. Para soja, 13 milhões e 700 mil toneladas de vendas antecipadas. 4 vezes maior, só isso, 4 vezes maior do que o ano passado. E acima da média também, que nesse momento seria de 10 milhões e 800. Então, claro, o nome disso é China. China comprou bastante nessas últimas semanas, só que nessa semana ela parou. Inclusive está comprando mais no Brasil do que nos Estados Unidos. Claro que no Brasil para safra nova. Então, na última semana, só para ter uma ideia, a China comprou 25 barcos de soja, sendo apenas 8 nos Estados Unidos, quando deveria ser o contrário. E nessa semana comprou aí uns 12 barcos, somente 4 nos Estados Unidos. E o restante aqui. Ah, é? Continua demandando a soja brasileira, então. Continua demandando porque, claro, a soja brasileira, a partir de fevereiro, é muito mais barata do que a soja americana. Se a gente comparar um embarque em dezembro, nos Estados Unidos, posto China, e um embarque em fevereiro, no Brasil, posto China. Então, há um desconto bastante grande, $30, $40 por tonelada, posto lá na China. E claro que isso repercute em margens melhores. Então, e o outro ponto é claro, a China não está se esforçando em comprar muito agora. Primeiro porque ainda tem um bom estoque da safra brasileira que ainda está a caminho da China e está sendo embarcada ainda aqui. Tem uma boa quantidade de soja americana já comprada, mas não carregada ainda da safra velha. Então não há uma necessidade de muita compra agora. Poderia comprar se tivesse a um preço mais baixo, mas como subiu muito rápido, aí vamos falar, não é Chicago, mas sim o prêmio. Então o prêmio americano subiu muito rápido e isso tornou a soja americana pouco atrativa nesse momento. E aí a China deu essa parada, vamos dizer assim, estratégica. Bom, não está tendo demanda imediata, mas está tendo demanda futura, então, pelo que eu estou entendendo. E nessa disputa pela demanda futura, o Brasil está tendo aí, está levando a melhor. Sim, porque temos um ótimo preço e uma projeção de produção bastante grande. Temos que lembrar aí que vamos ter um crescimento de área e aí o potencial de produção brasileira pode passar de 130 milhões de toneladas. Isso Então aí os prêmios fazendo o trabalho de tornar a soja americana atrativa. é isso que eu ia perguntar. De alguma forma, isso tem pressionado ou tem aumentado os prêmios do Brasil também, Eduardo? Olha, houve um momento onde a China veio comprando, porque está com uma margem muito boa lá para o ano que vem. E aí, como a comercialização já estava bem avançada, os prêmios começaram a subir para a safra nova. Então, a gente viu esse movimento nessas últimas semanas. Mas agora já começa a ter um movimento até de pressão, de queda. Por quê? Porque agora a gente entra com uma produção americana, potencialmente uma safra cheia, 115 milhões, e uma safra brasileira de 130 milhões de potencial. Então a gente vai ter duas safras bastante grandes. E aí os prêmios começam então a ceder. A China vai comprar com certeza um grande volume nos Estados Unidos, talvez não agora, mas daqui um pouquinho. Então ela vai carregar uma safra americana, um bom volume, até janeiro. E já tem também um bom volume comprado no Brasil, algo perto de 22 milhões de toneladas entre os meses de fevereiro até junho. Então a China já tem também um bom volume comprado de soja brasileira. Então algo me diz que daqui a pouco a China pode tirar o pé das compras aqui no Brasil estrategicamente, dar uma preferência para a safra americana, que deve cair de valor em termos de prêmio, isso vai acontecer, e aí a gente vai ter uma menor pressão de compra aqui na América do Sul. Então, eu acredito que os prêmios lá na boca da safra, fevereiro e março, podem estar mais baixos do que estão agora. Bom, deixa eu ver se eu entendi direitinho. Demanda chinesa está acontecendo, mas está acontecendo para frente.
tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. E demanda imediata não está tendo? A gente tem que pensar o seguinte, o que faz o mercado subir não é o carregamento, mas sim o momento da compra. Então, a China, Tá. nesse momento que ela está comprando e construindo um livro, né, vamos dizer assim, uma logística de recebimento, é onde o preço sobe, porque daí é nesse momento que o SDA vai reportando vendas para a China, vendas novas, tal, essa coisa toda que vem mantendo o mercado em alta. Quando que ela vai carregar isso é um outro detalhe. Tá? Se é agora spot ou se é lá em dezembro, janeiro. O ponto que traz o mercado em alta é a demanda notícia de que chinesa, né? ela tá comprando posições novas. E E comprando aí, bem, né? e comprando bem. Então, nesse momento, eu acho que estrategicamente dá uma parada, porque a safra americana vai ser cheia e o prêmio subiu demais. Subiu 30 centavos por bushel em poucas semanas. Então, o prêmio americano ficou caro. Mas não justifica esse prêmio caro. Justificaria só se Chicago tivesse caído muito, mas se a gente pegar, tirando hoje, Chicago foi subindo e o prêmio subindo também. Isso quer dizer que a soja americana em dólar por tonelada, posto China, ficou mais cara, comprimindo a margem da China. Então, nesse momento, se retira estrategicamente, o prêmio americano vai ter que recuar porque a safra vai ser cheia, as tradings vão querer girar os terminais, todos os ativos dentro dos Estados Unidos, para isso precisam movimentar grão. Mesmo o produtor americano não vendendo, a trade vai vender na frente, até para ter um espaço na logística de escoamento. E elas precisam vender lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque aqui no Brasil a China já está bem comprada a partir de fevereiro. Então, se os Estados Unidos não vender, ou as tradings que operam nos Estados Unidos não fizerem posições até fevereiro, vão ficar sem utilizar os seus ativos e sem completar os seus programas de exportação. Mas isso significa o quê? Pressão nos prêmios e também em Chicago? Não. Nesse momento, pressão de Chicago é por conta da oferta. Lembrando que sazonalmente a gente tem um movimento depois de rally pós-colheita, que normalmente acontece lá por outubro. Então, lá por outubro, aí eu vejo outro mercado para Chicago. Aí eu acho que os prêmios vão estar mais baixos, e aí Chicago pode subir, porque juntando um mais o outro, prêmio em queda e Chicago em alta, a soja americana vai continuar atrativa. Mas sem grandes mudanças, então, para o preço ao produtor americano. Sem grandes mudanças. Então, o jogo de prêmio e Chicago é bem dinâmico. Como o prêmio subiu demais, para ter demanda, Chicago vai ter que cair, e vice-versa. Então, agora o prêmio recuando, e aí Chicago pode voltar a subir. Então, é uma gangorra, né? Ô, Eduardo, você falou aí dessa questão, vamos focar um pouquinho no Brasil, que vê uma tendência de queda nos prêmios para a safra nova daqui para frente. Você justificou aí com China bem coberta, com safra cheia americana e com um potencial elevado de soja brasileira, também de produção brasileira, também justificando esse quadro, portanto, para a pressão nos prêmios. Algum outro fator, por exemplo, o câmbio, pode estar dentro dessa conta e apontar para um cenário menos positivo também mais adiante? Sim, o câmbio, com certeza, é a leitura mais difícil, né? Eu estou falando aqui do prêmio, Chicago, dando até o momento que a coisa vai acontecer. Pô, se eu tiver errado, depois você me cobra. Tá gravado, hein? Tá gravado. Mas o câmbio aí é difícil, né? Então, o câmbio não tem sazonalidade, a gente depende de muitas coisas que fogem do mercado agrícola. Temos motivos para queda, temos motivos para alta também. Mas hoje eu estaria mais tendencioso a acreditar num câmbio em baixa. Tá? Não por causa do Brasil, mas por causa dos Estados Unidos, né? Do próprio dólar. O valor do dólar contra demais moedas deve continuar perdendo valor pela situação total geral que os Estados Unidos hoje passa e pelos programas que estão sendo colocados em prática que devem, e está muito cedo falar em redução nesses programas, tanto da parte fiscal como também, principalmente, da parte monetária. Então a gente vai ter muito tempo, um longo período onde a economia americana vai padecer ainda os efeitos dessa crise, e aí, é claro, isso tudo acaba obrigando um Banco Central americano a manter uma taxa zero de juros
muito tempo. Só para ter uma ideia, hoje o mercado está precificando uma taxa zero de juros nos Estados Unidos até 5 anos. Então, ou seja, é um longo período de tempo onde ativos em dólar vão remunerar taxas negativas, se você considerar na conta a inflação. Isso é um fundamento para lá de forte para a gente acreditar num dólar fraco. Então, pegando esses fatores que você posicionou, queda nos prêmios para a nova safra, para a safra nova, cenário provável, isso aqui é especulação, adivinhação ainda, mas cenário provável de baixa para o câmbio, a gente fica dependendo então do comportamento dos preços em Chicago. Diante dessa grande oferta americana, precisaria ter uma super demanda chinesa, ou pelo menos alguma novidade de demanda aí para equalizar isso, Eduardo, ou para tornar o preço lá na frente mais interessante para o produtor? Sim, vamos dividir em partes, né? O que você falou está totalmente correto. Chicago agora cai, como eu falei, depois da colheita deve começar a subir pela própria demanda da China. Mas depois do pico da safra brasileira, vamos pensar fevereiro, março, um pedaço de abril, a situação é outra. O produtor brasileiro já vai estar bem vendido. E vamos acreditar num Brasil já pós-Covid, uma demanda por diesel normal. Então vamos voltar a falar num B11, B12. Então vai ter uma indústria interna também com fome, querendo soja. Então eu acredito que... E a China também com mais demanda. Nosso número de importação da China 2021 é de pelo menos 100 milhões de toneladas. Podendo surpreender até para cima disso aí. Então teríamos uma absorção para esses 130 milhões de toneladas, tá? Então depois de maio aí é outros 500. Daí o produtor brasileiro já vai estar bem vendido. Vamos imaginar se o câmbio estiver baixo, aí o produtor vai querer vender menos ainda. Então aí o prêmio vai ter que começar a fazer o trabalho de atrair o produtor novamente, o brasileiro, para vender, né? Para trocar a soja, trocar de mãos. Então aí é outro cenário. Agora, no momento da colheita, eu acredito que o prêmio vai estar mais baixo do que está agora. Muito bem. Bom, então temos vários cenários para você, produtor, analisar, entender e, enfim, traçar a sua estratégia aí para melhor momento de comercialização. O momento atual, o momento pós-colheita americana e lá no primeiro trimestre de 2021 também, nesse caso, olhando para o que está acontecendo com o Brasil. Então, são situações diferentes em que você, produtor, pode se planejar e, enfim, acertar a melhor estratégia da sua comercialização. Certo, Eduardo? Você deu o caminho das pedras aí, agora o produtor faz as contas. Isso, se ele não anotou, esqueceu, ou se confundiu todo, liga para nós aí, vamos bater um papo. Aí, tá certo. Eduardo Vanin, muito obrigado, viu, pela sua participação. Eduardo, lá da Agriinvest. Como o Eduardo falou, tem alguma dúvida, quer entender, quer fazer estratégias aí de negociação, comercialização, liga lá na Agriinvest, então. Grande abraço, Eduardo. Obrigado, viu? Volte sempre. Beleza, Alexander. Um abraço a todos e boa semana. Tá aí, Eduardo Vanin, Agriinvest, traçando cenários diferentes, colocando aí questões importantes de serem analisadas pelo produtor e, a partir desses cenários, as tendências dos preços para a soja em Chicago e aqui no Brasil. Vamos aos preços, vamos ver lá na Bolsa de Chicago como encerraram as negociações para soja, milho e também para o trigo. Como eu disse, a soja agosto fechou com queda de quase 14 pontos, 13 pontos mais 75 a 8 dólares e 83 centes por bushel. Setembro, 8 dólares e 79 centes por bushel, 13,25 de baixa. Novembro, 8 dólares e 81 centes por bushel, 14 pontos e meio de queda. Janeiro, 8 dólares e 88 centes por bushel, queda de 13 pontos mais 75. Vamos aos números do milho. Também negativo, setembro 3,8, queda de 9 pontos mais 25. Dezembro caindo bem, 8 pontos mais 25 de queda a 3,20, 3 dólares e 20. O março 3 dólares e 32, queda de 8 pontos. E o maio 3 dólares e 40 centes, uma queda de 7 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo.
Para setembro, 5 dólares e 800 por bushel, 12,75 de queda. Para dezembro, 5 dólares e 16, queda também de 12 pontos mais 75. Março, 5 dólares e 26, perdendo 11 pontos mais 25. E o maio, 5 dólares e 32 centes por bushel, uma queda de 9 pontos e meio. São os números de hoje, fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.